Olá, querido irmão, querida irmã, como você está? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui e agora, como já falamos agora no último vídeo, né, aquele vídeo curtinho que fizemos, estamos aqui então para retornarmos ao nosso assunto, né, o nosso assunto, a história de missões no Brasil, tá? E nós vamos, né, hoje falar então sobre a missão no século XX, né, o trabalho missionário, então a história de missões no Brasil no século XX, tá? Como se deu o trabalho. E, na realidade, nós não vamos, digamos assim, falar muita coisa do século XX. Nós queremos só falar de algo muito importante que aconteceu no século XX para o trabalho, na questão do trabalho missionário no Brasil, né, e que foi muito impactante, né, e que, digamos assim, alcançou todos os estados da Federação Brasileira, né, dos estados brasileiros, né, e foi então muito importante, que foi a fundação da Assembleia de Deus, tá? Então nós vamos falar um pouquinho dessa história, né? Nós vamos ver se nós conseguimos então com 2 vídeos, né, falar um pouquinho dessa história da fundação da Assembleia de Deus, tá? E contar um pouquinho de como aconteceu, falar um pouquinho da história então de Daniel Berg e Gunnar Wingren, né, que foram então os missionários, né, que foram usados por Deus, né, para então iniciar a Assembleia de Deus brasileira, tá? E então nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão aí, tá bom? Então eu quero começar orando com você para a gente então pedir a direção de Deus naquilo que iremos ministrar nessa primeira aula desse novo assunto. Pai amado, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome. Rogamos a tua bênção esteja comigo nessa aula, com os teus filhos que estarão vendo aí do outro lado, e que, Senhor Deus amado, eles sejam abençoados, tocados, fortalecidos por ti. Assim eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Bem, queridos, a história da Assembleia de Deus. E a história da Assembleia de Deus, né, ela passa, é lógico, pela história de Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? A história da Assembleia de Deus passa por Daniel Berg e Gunnar Wingren. Não tem como a gente falar de Assembleia de Deus brasileira. Lógico, estamos falando da Assembleia de Deus brasileira, né? Lembrando, a Assembleia de Deus, tá? Ela surgiu, a brasileira e a americana, ela surgiu mais ou menos na mesma época, né? Tá? Mas a Assembleia de Deus brasileira, ela surge um pouquinho antes como denominação, e há uma diferença entre a Assembleia de Deus brasileira, né, e a americana, né? E a americana então surge um pouquinho depois, apesar da Assembleia de Deus americana já existiam as denominações independentes, as chamadas denominações pentecostais, desde o grande movimento pentecostal que iniciou na América, né, com William Samuel Seymour, né, lá em Los Angeles, na Rua Azusa, né? Todos conhecem a história da Rua Azusa. Você certamente já ouviu contar a história daquele evangelista que era analfabeto, né, William Seymour, né, porém tremendamente usado por Deus, cheio da unção do Espírito Santo, não era muito eloquente, porém era um homem de Deus, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, e isso impactou então o trabalho das igrejas que estavam iniciando os movimentos de avivamento, os movimentos chamados pentecostais, né, de manifestação dos dons espirituais, que estavam começando na América desde o final do século XIX, né, passando pela década de 90 do século XIX, iniciando então na primeira década do século XX, né, e culminando, né, com esse movimento da Rua Azusa, na Azusa Street, né, ou Rua Azusa, simplesmente, com William Samuel Seymour, tá? E então,
nós vamos falar um pouquinho então da história da Assembleia de Deus brasileira, mas para isso nós, é lógico, vamos visitar um pouquinho, digamos assim, a Rua Azusa, né, rapidamente, ainda que de maneira muito rápida, para a gente entender então como é que aconteceu então a chegada dos pentecostais no Brasil, de Daniel Berg e Gunnar Wingre, então, quando eles chegaram então no Brasil. Bem, para a gente entender bem essa questão, a gente entender a questão de Gunnar Wingre, né, Daniel Berg, né, como eles chegaram no Brasil, como eles começaram então o trabalho no Brasil, como Deus os usou, né, para iniciar o trabalho então pentecostal no Brasil, lembrando, né, que na realidade a igreja já estava no Brasil, né? Você precisa lembrar que a igreja já estava no Brasil, né? O evangelho já estava no Brasil, tá? Não chegou, o evangelho não chegou com Daniel Berg, Gunnar Wingre, só lembrando, nós já estudamos em aulas passadas, em vídeos passados, né? Todo o início do trabalho missionário no século 19, né? A partir da chegada da família real no Brasil, a chegada dos primeiros luteranos, né? E aí veio os congregacionais, presbiterianos, metodistas, batistas. Nós já estudamos sobre isso aí, tá? Então nós precisamos, na realidade, entender que Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles não são pioneiros no sentido, né, da chegada do evangelho no Brasil. O evangelho já estava, né, no Brasil. Porém, eles são pioneiros no sentido do movimento pentecostal, então, no Brasil, tá? Então nós precisamos entender essa questão. Você precisa entender essa questão, tá? Para você então não confundir as coisas, tá? Bem, vamos lá. Vamos visitar então um pouquinho o movimento da Rua Azusa, né? Deixa eu só situar um pouco, né? Você no século XVIII, né, entre os anos, tá, no século XIX, né, entre os anos de 1880 mais ou menos e 1890 até o ano de 1900, começou alguns pequenos movimentos pentecostais na América. Um exemplo prático disso dentre eles, né, o movimento que deu origem à chamada Igreja de Deus, né, a Church of God, né, a Igreja de Deus de Cleveland, né, nos Estados Unidos, lá, entendeu, no Mississippi. Tá? Na época se originou na região de Camp Creek, mais tarde Camp Grover, né? E já no final da década de 90 do século 19, né, já começou o movimento pentecostal entre os irmãos da Igreja de Deus, na época ainda não chamada Igreja de Deus, né? Ela começou como Igreja da Santidade em 1886, em 1896 ela mudou para União Cristã, e aí só em 1908, 1909 por aí, eu não me lembro agora, né? Eu só me veio isso na memória, não está na nossa aula, no nosso script, mas só para você saber. Então nesse período aí é que ela passou a chamar-se Igreja de Deus, né? A Igreja de Deus de Cleveland. Tá? Então, esse movimento pentecostal começou, né, não somente na Igreja de Deus, mas em outros pequenos grupos, já como eu falei, entre a década de 80 e de 90 do século XIX, lá na América. Mas o movimento culminante, né, pentecostal, ele aconteceu na realidade na Rua Azusa, em Los Angeles, né, na Califórnia, tá? Então aconteceu lá em Los Angeles, na Califórnia, o ápice desse movimento pentecostal, que foi na primeira década, né, do século XX.
lembrando então que aquele movimento que começou, conta-se então que na realidade aquele movimento começou com uma irmã que trouxe então a mensagem pentecostal. O evangelista Seymour creu, e ele era, como eu falei, analfabeto, entendeu? Porém cheio do Espírito Santo, né? William Seymour, né? Ele creu, tá? E aí ele começou então a ministrar, e ele era bem simples nas suas ministrações, porém cheio de poder. Começou a ensinar sobre a manifestação dos dons espirituais, do recebimento do Espírito Santo em forma de línguas, em forma de profecias, interpretação de línguas e outros dons. E ele começou a ensinar, e ele era um homem de oração, e então disse que ele então começava as suas ministrações e dava uma palavra, e aí ele se sentava, né, na realidade no púlpito, na plataforma, e ele então se sentava, e muitas vezes ele colocava então o rosto assim, as mãos entre o rosto, ele se agachava e ele começava a orar ao Senhor e pedir para o Senhor então manifestar o seu poder, né, e batizar os cristãos com o Espírito Santo, e o poder de Deus então começou a se manifestar. E aí houve então um alvoroço nas igrejas americanas, vários pastores começaram a vir e começaram então a, ver aquele movimento, e muitos deles vinham descrentes, vinham achando que eram fanáticos, né? Aquela coisa toda. Porém, eles começaram então a ver que era algo realmente da parte do Espírito Santo. E eles começaram a ver, e muitos vieram e creram e levaram para suas igrejas. Tanto é que a Assembleia de Deus Norte-Americana, ela surge em 1914 com o chamado Concílio Geral das Assembleias de Deus Norte-Americana. Ela surge exatamente a partir de um grupo muito grande de igrejas independentes que já criam no movimento chamado pentecostal, já criam nessa manifestação do Espírito Santo em forma de línguas, profecias e outros dons. E então eles se juntaram em 1914 para fundar a Assembleia de Deus Norte-Americana. Tá? Então, mas nosso assunto não é a Assembleia de Deus Norte-Americana, mas só estou aqui lhe explicando porque isso teve influência então. Na vinda de Daniel Berg e Gunnar Wingre para o Brasil, isso teve muita influência. Esse movimento então teve muita influência. Tá? E aí William Seymour então ele fazia o seu trabalho, e então o Espírito Santo então manifestou-se de todas as formas, né, naquele local, naquele lugar simples. Há muitos relatos de muitas pessoas, tá? O pastor Emílio Conde, inclusive, ele tem um livro que é fantástico, o livro dele, contando a história das Assembleias de Deus, e ele conta um pouquinho, né, somente do relato da Rua Azusa, né? Emílio Conde foi um grande líder da Assembleia de Deus brasileira, né, no século passado, né, na primeira metade do século passado e parte da segunda metade, é um servo do Senhor. Tá? E então ele conta um pouquinho disso, e tem muitos relatos, né, do que aconteceu, do poder de Deus, da maneira que acontecia então lá na Rua Azusa, esse poder de Deus, a maneira então como Deus derramava esse poder, como as pessoas se convertiam, vinham confessar os pecados, né? Vinham confessar os pecados. O evangelista Seymour não pedia nada, eles iam lá na frente confessar os pecados, iam lá na frente, né, confessando pecados, se ajoelhando, chorando, mesmo sem ele convidar, né, as pessoas a irem lá, por causa dessa manifestação poderosa. Quer dizer, então isso, como eu já falei, influenciou em muito, tá, esse movimento da chamada fundação da Assembleia de Deus Brasileira. Isso é lógico que influenciou de maneira tremenda. Por que influenciou? Porque Daniel Berg e Gunnar Wingre, tá, eles então eram, na realidade, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles não eram americanos, lógico, né? Vocês sabem disso, tá? Então Daniel Berg e Gunnar Wingre eram suecos, tá? Porém, tá, Daniel Berg ele foi então para os Estados Unidos em 1902,
né? Era um jovem ainda, foi para os Estados Unidos em 1902 e Gunnar Wingren em 1903. Eles chegaram na América, né, nesses 2 anos. E eles eram cristãos na Suécia, todos dois eram cristãos na Suécia. Porém, lembrando, Daniel Berg, né, Gustav, né, o nome dele, Gustav Daniel Holberg, tá, é o nome dele, tá? E já Gunnar Wingren é Adolf Gunnar Wingren, né? Todos dois suecos, pertencentes à Igreja Batista Sueca. E eles vieram para a América, lembrando, só lembrar um pouco a você, tá? Você conhece um pouquinho a história, e nós não é o nosso caso, nós não vamos falar de história aqui, só que para a gente então conhecer essa questão, essa questão missionária muitas vezes se confunde um pouco com a própria história em si. No século XIX, você teve um grande, aliás, século XVIII, século XIX, a Europa, você teve muitos problemas na Europa. A questão do emprego, isso, a chamada com a primeira Revolução Industrial e com o início da segunda Revolução Industrial, isso causou muitos problemas à economia europeia, né? Lembrando, a Revolução Industrial, as máquinas começaram a substituir o homem. Já no século XVIII, na realidade, né? No final do século XVIII, né? Na segunda metade do século XVIII, então, as máquinas, veio a máquina a combustão, e as máquinas começaram a substituir o ser humano. Aí veio muito desemprego, veio miséria, essa coisa toda. No século XIX, final, começa então a chamada segunda revolução industrial, quando vem, entendeu? Já no início do século XX, vem o carro e vem outros, digamos assim, a mecanização das indústrias, né? E o desemprego, né? Ele aconteceu muito forte na Europa, inclusive muitas doenças na Europa, né? E aconteceu o contrário nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava crescendo e havia uma febre dos europeus em ir para os Estados Unidos, né? Para trabalhar. Então, apesar deles serem dois cristãos, Daniel Berg e Gunnar Wingren eram dois cristãos, dois servos do Senhor, porém, eles foram para a América, eles foram para trabalhar na América, né? Esse foi o objetivo. Daniel Berg foi em 1902 e Gunnar Wingren, então, foi em 1903, né? Eles chegaram na América lá e chegaram para trabalhar. Porém, Gunnar Wingren era mais velho do que Daniel Berg era mais novo do que ele, tá? E então foram trabalhar e aí, digamos lá, eles começaram a congregar e aí começaram então a servir a Deus com mais sinceridade, com mais amor, e Deus então começou a chamá-los então para o ministério, né? E aí sobre essa questão nós vamos falar então no nosso próximo vídeo. Bem, querido, eu quero te lembrar para você compartilhar, para você curtir, tá? Para você então, digamos, se inscrever no nosso canal. Você fazendo isso, você vai estar então nos ajudando a crescer e a divulgar mais ainda o Evangelho de Jesus Cristo. Nosso objetivo é crescer não para ficarmos conhecidos, mas é crescer para que o nome de Cristo, nós sejamos mais um canal usado para compartilhar, para levar o nome de Cristo àqueles que ainda não têm a Jesus, e treinar também aqueles obreiros que têm vocação, que têm chamada, que querem então fazer um trabalho sério para o Senhor. A nossa intenção com o canal Conexão Missão Ajudar, que pertence à nossa Missão Ajudar, é ajudar essas pessoas a crescerem em Cristo Jesus, a desenvolver os seus ministérios e a serem impulsionados então para servir o Senhor com mais qualidade na vocação que Deus os chamar, que o Senhor os chamar, e que eles possam então ir e anunciar Jesus Cristo. Então, quando você compartilha, quando você curte, quando você se inscreve no nosso canal, você estará nos ajudando. Quero orar com você. Pai amado, no nome de Jesus, eu rogo a Ti a Tua bênção, esteja com os Teus filhos em casa e comigo aqui, Senhor, nos ajudando e nos fortalecendo. Pai, para a glória do Teu nome eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Deus abençoe a você. Até a próxima aula.